A paz do Senhor Jesus para todos os queridos, amados irmãos. Que o Senhor venha a ser a nossa força, venha a ser a nossa luz, a nossa fortaleza. Que o Senhor a cada momento venha nos despertarmos para nos aproximarmos cada vez mais da sua santidade e do brilho que há existência na pessoa do Espírito Santo, trazendo para nós conforto, trazendo para nós sabedoria. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele conduz a cada um. O Espírito Santo, Ele tem uma missão ao qual foi-lhe confiada para que possa, cada vez mais, nós sermos aperfeiçoados pelo nosso Criador. Nós louvemos a Deus porque o Senhor lhe tem nos concedido cada dia mais uma oportunidade para nos arrependermos das nossas falhas, das nossas iniquidades. E através da palavra, das instruções ao qual é apresentada pelo nosso Criador, a conclusão é que estamos sempre necessitando, ou seja, carecendo de mudarmos algo em nossa vida. Nossa forma de tratar as pessoas, de enxergar a visão das pessoas. Muitas vezes nós estamos nos equivocando. Queremos que as pessoas nos compreendam. Queremos que as coisas sejam da nossa forma, do nosso jeito. Mas nós louvemos a Deus porque o Senhor, através das instruções, dos estatutos, dos mandamentos, das Escrituras Sagradas, tem nos instruído, tem nos ensinado. E é através da palavra que nós temos toda a liberalidade para prosseguirmos nessa caminhada. E para não ficar somente em minhas palavras e não ser cansativa essa saudação para com todos os irmãos que nos honram, que compartilham essa mensagem, convide aí, marque alguém, louvado seja o nome do Senhor, porque eu vou, neste momento também, trazer algo da parte de Deus. Algo bem impressionante, ao qual estava nesse momento aqui a estudar. Estava estudando, sobre algumas provas, algumas coisas que vêm pela frente aí para me enfrentar. E eu parei um pouco, pedi para que Moisés, o meu menino, trouxesse até mim a espada sagrada para que pudesse, através desse canal de transmissão, compartilhar com os amados irmãos o que Deus me esclareceu. Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 24, diz: Mas o mesmo Jesus não confiava nele, porque a todos conhecia. Somente esse versículo. Vejamos que o que me chama a atenção é que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele faz uma ação, e essa ação que Jesus faz, ele começa a trazer para si multidões, pessoas que precisavam escutar uma palavra diferenciada, uma palavra que verdadeiramente convencesse o homem dos seus maus caminhos. E o procedimento sacerdotal ao qual era adotado pela lei mosaica, cada vez mais o povo se aborrecia, o povo maquinava seus pensamentos, o povo auto se destruía. E aí vem o Messias fazendo a diferença. E aí vem o Messias com uma forma diferente de se pregar o Evangelho, de convocar uma assembleia com quem verdadeiramente quer uma mudança, quer uma transformação. Porque um Evangelho de facilidade é um Evangelho sem cruz. É um evangelho que deixa o homem impossibilitado de ver a glória de Deus resplandecer. O evangelho que tem sabor é o evangelho de Cristo. E a Bíblia trata nesse instante, nesse momento maravilhoso, ao qual eu posso compartilhar para convosco, nesse brilhante momento ao qual Deus nos favoreceu. A Bíblia, ela trata conosco que, a princípio, Jesus ele chega em Canaã da Galileia. Eles teriam sido convidados para um possível casamento que ali seria realizado. E não era outro lugar a não ser em Canaã da Galileia. Em Canaã da Galileia nós vejamos que muitos dos convidados, muitas pessoas especiais,
Muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, passaram pelas bordas, passaram pelaquela festa. Muitas pessoas não conheciam a característica de Jesus. Muitas pessoas também conheciam e esperavam o tão sonhado Messias, mas eles não sabiam que o dono da festa estava naquele lugar. Eles não sabiam que o Messias estava naquele lugar. E vejamos que Jesus, iniciando o seu ministério de forma milagrosa, porque é bem provável que o ministério de Jesus Cristo, ele é desde a fundação do mundo, porque a conclusão que nos traz é a própria palavra que nos justifica a presença de Jesus em tudo no princípio. Quando ele diz em João 1:1 que no princípio era o verbo estava com Deus e o próprio verbo era Deus. Então no princípio o Senhor já estava conosco. O Senhor, ele está em todo lugar, ele está no início. Você pode dizer para mim, pastor, e se o início for errado? Ele também está comigo, ele também está contigo. Ele está nos orientando, ele está nos moldando, ele está nos lapidando, ele está nos mostrando todo o tempo qual é o caminho ao qual ele preparou para nós. E nós louvemos a Deus porque o Senhor, com cada pessoa, ele faz como quer. E ele tem extraordinárias experiências para com cada um. Eu louvo a Deus porque o coração de Deus não é igual ao coração do homem. Eu louvo a Deus porque o pensamento de Deus não é igual ao pensamento do homem. Eu louvo a Deus quando o homem acusa, quando o homem sentencia, condenando, pensando que é o fim. Aí Deus chega numa brisa suave, aliviando os passos, os pensamentos, sustentando nas mãos, erguendo. E as pessoas ficam pasmas sem entender. Mas sabe quem é o que opera com amor, com benignidade, com bondade, misericórdia? Só o Senhor. É o nosso amigo fiel. Quantas pessoas no trajeto de nossa vida ministerial esteve comendo conosco, esteve do nosso lado, participando de ceias, e hoje infelizmente enfraqueceram na caminhada, na jornada. Mas você é um vencedor. Você permanece de pé porque o Senhor, ele tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Então, aí se diz, quando Jesus está em Canaã da Galiléia, ele foi convidado e uma grande pressão começou a enfrentar aquele casal inexperiente. Um casal inexperiente ao qual a primeira experiência dele, o primeiro deserto dele, justamente ia ser em sua festividade, nas bordas. Todo mundo comemorando e eles se preocupando. Eles eram mais que tinham que se comemorar. Mas ficou um momento e um trajeto muito desconfortável para aquele casal. Aquele casal agora eles vão se sensibilizando, porque cada vez mais vai aumentando o número de pessoas que passava naquele casamento. E a Bíblia vai dizer que diante das pressões apresentadas, Maria, mãe de Jesus, agora ela consegue interpretar, ela consegue ver, ela consegue enxergar que aquele casal, louvado seja o nome do Senhor, estava a ponto de passar pela primeira crise emocional em seu casamento. E a Bíblia vai dizer que Maria se aproxima de Jesus e fala para Jesus que estava se acabando a alegria da festa, o que mantinha o povo ligado na festa, que era justamente o vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha francamente para os olhos da sua própria mãe e diz: o que tenho eu com isso? Vejamos que se nós formos entendermos a forma que Jesus está se expressando, ele estava simplificando, dizendo: ninguém ensina, olha só, a eu trabalhar. Ou seja, ninguém me ensina a trabalhar, minha mãe. O que eu tenho com isso? Tenha calma. A palavra de Deus diz que Jesus ele se aproxima dos serviçais, pede para colocar água naquelas talhas, bastante água, e agora vai se ver. E a grande transformação foi feita, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer agora que Jesus ele desce, e ele desce para ver a festa dos pães asmos, ou seja, Jesus ele desce para ver como era que estava o templo. E quando ele desce até lá, ele consegue enxergar algo que entristeceu o coração dele. As pessoas estavam
dentro das igrejas, só a matéria. As pessoas não estavam se sensibilizando umas para com as outras. As pessoas estavam se vendendo, se ofendendo, se destruindo. As pessoas vendiam dentro daquele templo. A Bíblia vai dizer que Jesus ele tira ou faz um chicote e ele açoita as pessoas para que as pessoas se retirassem dali. Ele diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração. E vejamos que existia uma permissão. Existia sim uma permissão porque muitas pessoas vinham de outras cidades para apresentar o seu sacrifício pela lei de mosaico. Ou seja, a lei mosaica ela permitia que existisse aquele comércio esse de cabritos, pombos, rolas e etc. Para justamente ser apresentado um sacrifício. As pessoas que moravam distante, elas compravam, vinha um trajeto longo de 3, 4 dias e elas não traziam o seu sacrifício. Chegava ali, ela comprava e apresentava o seu sacrifício a Deus. Mas Jesus estava vendo que os mercadores estavam fazendo dali um verdadeiro lamaçal de pecado, uma grande destruição na casa do Senhor. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que depois que Jesus teve essa atitude de chegar e agredir, de chegar e liberar palavras dizendo: olha, a casa do meu pai é casa de oração. A casa do meu pai não é casa de discussão, nem de discórdia, nem de facção. Amado, é interessante como um cristão para conversar com outro cristão, menos de Deus, mas sim da vida de A, de B. E eu quero saber onde é que vai ficar essas facções celestiais. Onde é que tem um lugar no céu, esse departamento, que vai ficar esse tipo de cristão que parte para a agressão, que falta simplesmente na vida dele conduzir a sua própria cruz. Não existe. Então Jesus Cristo ele veio para fazer a diferença, ele faz a diferença, ele é muito educado mesmo, excelentíssima em educação. E ele quer mais que nós estejamos diante da presença dele, renunciando todo momento o que atrapalha o operar e o agir de Deus. E a Bíblia vai dizer, onde eu leio agora no capítulo 2, para não enfadar os irmãos, para não cansar os irmãos, capítulo 2, versículo 24, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Amado, você já parou para analisar uma coisa? Já imaginou se Jesus olhasse para mim, olhasse para você e dissesse: Antônio, eu não confio em você. Antônio, não tem como eu colocar algo nas tuas mãos. Você é falho. Jesus, quando ele viu os elogios, aquela multidão, eles viram a autoridade. Aquela multidão agora que estava ali vendo Jesus, foi aquele homem que em Canaã da Galileia transformou água em vinho. Então aquela multidão passou a acompanhar Jesus. Muita gente acompanha Jesus, amados, simplesmente com seus interesses próprios. Muitas pessoas procuram Jesus somente para ser mais um culto. E se Jesus falar comigo e abrir a porta que tanto eu almejo, amém. Tem pessoas que têm seus pensamentos estacionados, mas ainda existem adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ainda existem pessoas que são aptas a se inclinar de madrugada diante da majestade do Senhor, a derramar as lágrimas diante da presença do Senhor e dizer: Pai, pequei contra os céus, errei contra ti, já não sou nem digno de ser chamado filho teu, me recebe pelo menos como um empregado seu. Tem pessoas que têm a convicção que erram e são réu confesso. Essas pessoas, Deus está abrindo as portas para elas. Pessoas que não se entregam ao orgulho nem às fábulas. Pessoas que estão perecendo por falta de amor ao próximo. Tem muitas pessoas que estão perecendo porque não liberam o perdão, porque suja a sua mente e maquina aquele pensamento dela e ele entende que Deus a compreende. Entendemos bem que muita gente, ela quer forçar Deus a compreender ela. Existem muitas pessoas, meus queridos e amados irmãos, que imaginam que Deus é obrigado a compreender ela. É obrigado a dizer: olha, Pai, as minhas falhas
Os meus erros o Senhor sabe. E o Senhor tem me usado assim. Amados, haverá um dia aonde todos nós prestamos ou vamos prestar conta. Haverá um dia, louvado seja o nome do Senhor, que os céus, eles vão se desaparecer. Um grande trono, ele vai vir. E a terra também some. E nesse grande dia, um alarido muito forte. E uma grande mesa posta. E serão apresentados alguns livros. E no decorrer desse percurso, quão grande e dolorosa vai ser a mente daqueles que não renunciaram quando teve tempo de renunciar, que não amaram quando era tempo de amar, que não perdoaram. Amados, eu trago comigo algo forte que provavelmente vai servir para o seu ministério e vai servir para a sua vida. Eu trago algo da parte de Deus que tem o poder da transformação. Amado, não é tempo de nós nos embaraçarmos com miscuinha, com fofocas. Independentemente de onde está partindo. Nós temos mais é que sermos pessoas posicionadas com Cristo. Nós temos mais que pedir a Deus que nos conceda o amor que Ele tem por nós, para que possamos distribuir. Somos nós ou vamos sermos nós uma grande distribuidora de amor, de compaixão. O nosso Deus, Ele está presente em tudo. Imagine agora, quando eu acabei de me expressar, louvado seja o nome do Senhor, e olhando para esse versículo na Bíblia, a curiosidade aumenta, é bem verdade, quando o Senhor diz assim: eu não confio, porque o Senhor conhecia o que estava dentro do coração do homem. Não é em vão que no Salmo 139 o salmista ele corre pensamentos até Deus, dizendo: Senhor, tu me conheces e me sondas. Por onde nós andarmos, o Senhor sabe. Com quem falamos, o que nos apresentamos. Que todo o tempo a nossa vida seja um sacrifício, porque é difícil. É muito difícil andar se sacrificando. É muito difícil, amado, você todo o tempo estar em espírito. É muito tempo. É muito difícil, mas eu quero te dizer que não é impossível. Aonde você estiver, Deus é com você. Estenda as tuas mãos para o céu. Agradeça a Deus quando a adversidade chegar até você. Porque quando a adversidade vem até mim, até você, é um sinal maravilhoso vindo da parte de Deus. É um sinal que o Senhor não nos esqueceu. Você já imaginou algo parecido com isso? O Senhor não me esqueceu, nem te esqueceu? Você já parou para refletir o tamanho do amor que o Senhor tem por mim e por você? Então, eu fiquei analisando esse texto. E após esse texto maravilhoso, após o verso 24, vem o verso 25. E após esse verso 25, entramos no capítulo de número 3. E no capítulo de número 3, teve uma pessoa que acompanhou essa cena. Acompanhou essa passagem de Jesus Cristo no templo. E esse homem se chamava Nicodemos. Esse homem era um mestre. Esse homem sabia o que falava. Esse homem trazia os discursos fortes. Todos os sábados ele se apresentava, era bastante respeitado. Mas algo surpreendeu Nicodemos, foi aquela ousadia. Foi a autoridade ao qual Jesus apresentou no templo purificando. A Bíblia vai tratar que Nicodemos, ele procura Jesus nas escondidas, nas caladas da noite. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, achando Jesus Cristo, a primeira coisa que ele faz é abrir um diálogo. E o Senhor, ele olha para Nicodemos e diz para Nicodemos que era necessário um novo nascimento. Era necessário que as coisas velhas fossem abandonadas, fosse jogada fora. E ele disse: como é que pode um homem já velho? Ele tinha interesse de vencer, ele tinha vontade de entender os mistérios de Cristo. Disse: como é que um homem já velho pode nascer novamente? Como era que ia ser esse processo?
Será que ele retornaria para o ventre de sua mãe? Aí ficou com seus pensamentos estacionados. Jesus disse: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Jesus coloca a mão santa dele em cima de Nicodemos e diz: o que é nascido da carne é carne. E com a mão ele simbolizava que Nicodemos era um homem carnal. E o que é nascido de espírito é espírito. Jesus ali se apresenta como a saída e a solução para Nicodemos. E ele diz: olha, tu estás vendo o vento? Nem sabe de onde vem, nem para onde vai. Da mesma forma é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Deus é quem vai te usar aonde você estiver. Desde a minha infância no trajeto cristão, eu carregava comigo, por bondade e misericórdia, um pensamento para que eu não viesse me embaraçar. E por mais que as consequências e as decepções viessem para me destruir, eu tinha que ter em mim a convicção e a certeza de quem me tirou da droga, de quem me tirou da prostituição, de quem me tirou da mentira, da fofoca, da idolatria, foi um homem chamado Jesus. E isso eu trazendo comigo, eu olhava para as pessoas tão minúsculas aqui, enxergava placa de igreja, tamanho de igreja, vaso fulano, vaso cicrano. Não, eu sempre enxerguei Jesus. Eu fui negócio para morar no céu, foi com Jesus. Não foi com placa de igreja, não foi com pastores, não foi com presbíteros, não foi com missionário, nem foi com evangelista. Sabe com quem foi? Foi com aquele que morreu por mim na cruz. Então, eu tratava comigo assim: eu saio do ministério, meu negócio é não sair da presença de Jesus. Se o negócio não está dando aqui, para que eu estar me machucando? Eu vendo as coisas que me machucam, que me maltratam errada, e eu vou ser testemunho daquilo? Não. Saía nas caladas. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, nós vemos que no capítulo de número 4, Jesus ele vai ter uma conversa com uma mulher que era muito feliz da vida. E no capítulo 4, versículo 4 do Evangelho de João vai dizer que era-lhe necessário passar pelas províncias de Samaria. Era-lhe necessário passar pelas províncias. Era necessário passar por aquele local. Havia outras opções, mas era necessário. Quando fala em necessário é porque alguém necessitava de socorro. Alguém precisava de refúgio. Aquela mulher samaritana, ela estava indo buscar água, e olha o horário que aquela mulher ia buscar água naquele tanque de Jacó. Aquela mulher ia buscar água de meio-dia. Imagine só, irmão, como essa água estava conservada, hein? Meio-dia. Mas por quê? Ela procurou uma forma de achar defesa contra as outras mulheres que tinha contra ela, porque ela era uma mulher feliz. Ela era uma mulher de várias felicidades, possuiu vários homens. Pelo o diálogo que ela teve com Jesus, nós sabemos que essa foi a declaração ao qual foi apresentada. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo senta e pede àquela mulher um canequinho d'água só. Mas vejamos que Jesus sentou, Jesus esperou aquela mulher chegar. Existem coisas na minha e na tua vida que o Senhor quer mudar a tua história e mudar teu caminho. Que Deus quer te exaltar, quer te abençoar, quer tirar você dessa fonte, quer tirar você deste rumo. Porque quem vai fazer é Deus. Homem não tem poder. Homem faz promessa, mas se quebra. Mas Jesus Cristo não. Passará os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão, porque se cumprirá. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher... disse: oxente, sendo tu judeu, não é correto falar com o samaritano? Jesus foi para lá para resolver o problema dela. Pediu água. E ela indagou. Jesus disse: se tu soubesse quem está pedindo água para ti. Simplificar, para nós terminar logo aqui. Simplificar tudo. Jesus disse: eu vim como tua solução. Essa água aqui tu pega todo dia. Mas da água que eu tenho para te dar, se tu beber, nunca mais terá sede.
Aí vem outras interrogações. Por acaso tu és maior do que nosso servo Jacó? Amados, a conversa ela vai ganhando trajeto e caminho. A conversa ela vai ganhando confiança. E uma puxa a outra. Jesus, quando viu que aquela mulher estava bastante balançada para que o diálogo chegasse mais além, Jesus disse: olha, vou ter que usar o profundo e o oculto. Vai chamar teu marido. Aquela mulher, se engraçando daquele assunto, diz: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Ou seja, eu estou à disposição. Jesus disse: disseste bem, porque já possuísse 5. E esse que tu estás hoje não é teu. Tem muita gente desejando o que não é dele, lutando e orando pelo aquilo que não é seu. Mas o Senhor, neste momento, está repreendendo a maldição, está repreendendo todas as lágrimas que você está derramando por coisas que não é do agrado de Deus e dizendo: ergue a tua cabeça, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amados, eu quero ser grato a todos vocês que compartilharam assistindo comigo. Quero ser grato ao nosso irmão Adriano. Amém? Nosso irmão Adriano, nosso irmão Edilson, companheiro. Edilson aqui é um amigão daqui, ó, do coração. Edilson, uma infância que nós tivemos perto um do outro, conhece um pouco do meu histórico. Laudiene Alves, também Deus te abençoe. Maxiana Amorim, Deus abençoe. Raquel, Adriano Silva, Josirã Rocha, Arison Silva, um forte abraço. Ana Gouveia, levita de Deus, estará conosco também, dando lugar na terra. Amém? E também Elias, o levita. Deus em Cristo vos abençoe, amado. Podendo compartilhar, compartilhe. Apresente a outras pessoas. Amém? Que as maravilhas de Deus seja sobre o teu coração e seja sobre a tua vida. Eu vos abençoo com toda felicidade e de bênção, em nome de Jesus.